Olá, bem-vindo ao Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria, é claro, com o Odisseia Academy, essa escola virtual de desenvolvimento pessoal. Toda manhã de sexta-feira, você acorda com uma dica de um livro para mexer com você, para ampliar os seus horizontes, para te acordar para as belezas da vida, para a necessidade de reflexão, de pensar sobre os assuntos que vão contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua felicidade. E o livro de hoje é um livro muito especial. É o livro do Matthew Walker, chamado Por que nós dormimos? Por que nós dormimos? Olha, o Matthew Walker é um neurocientista especializado em sono. Ele formou-se na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e lá ele desenvolve pesquisas intensas sobre sono. Esse é um livro que reúne uma explicação técnica numa linguagem fácil, fluida, com dicas para você melhorar o seu sono. Antes de eu comentar sobre esse livro, vale trazer aqui alguns dados epidemiológicos, estatística. 1 em cada 4 pessoas no mundo tem algum distúrbio do sono. Não conseguem dormir, acordam frequentemente à noite, o seu sono é interrompido ou, o que é pior, tem um sono tão leve que não conseguem descansar. Dormem, mas esse sono não é reparador. E é aqui que entram os conhecimentos e as dicas de Matthew Walker. Por que nós dormimos vai explicar, inicialmente, as fases do sono. O sono tem um ciclo, ele tem um ritmo. Primeiro, você começa a perder os sentidos, vai entrando naquela sonolência. Essa é a primeira fase do sono. As ondas cerebrais vão diminuindo a frequência e você começa a cochilar. Depois, você entra num sono um pouquinho mais profundo. O cérebro está numa frequência muito baixa. Muito baixa. O seu organismo começa a relaxar. É nessa fase que entra algo muito importante do sono, a reparação. Durante o dia, nosso sistema imunológico atua contra antígenos, invasores, problemas celulares, células que precisam ser destruídas porque não estão funcionando, células que estão se multiplicando indevidamente. O nosso sistema imune garante esse equilíbrio e faz esse reparo. Mas para fazer isso, ele acaba gerando inflamação. Um processo natural do funcionamento do sistema imune. E é exatamente durante o sono que o nosso organismo aproveita para reparar, para desinflamar. Nós estamos falando de um processo inflamatório sistêmico, as interleucinas, e estamos falando também de um processo inflamatório mais específico no cérebro, a chamada neuroinflamação. O excesso de tela, o excesso de celular, o excesso de trabalho vai inflamando o cérebro. As células da glia, que envolvem os neurônios, vão produzindo interleucinas e isso gera um processo inflamatório. Por isso o sono é tão importante para reparar esses mecanismos fisiológicos. Mas essa é apenas a segunda fase do sono. Depois, nós entramos na terceira fase, o chamado sono REM. Nessa fase, acontece algo paradoxal. O cérebro entra numa atividade imensa. É como uma fábrica que está passando por um processo de limpeza.
todas as luzes acesas, todo mundo limpando, tudo sendo reposto para o trabalho do dia seguinte. É exatamente esse o sono profundo, o sono REM. Durante esse sono, os olhos mexem de um lado para o outro, o seu cérebro ativa todas as áreas. É nesse momento que você começa a sonhar. A lembrar e a sedimentar a memória. É aqui que você fixa tudo aquilo que você aprendeu durante o dia. É aqui que você faz conexões e tem ideias para resolver problemas que você não conseguiu resolver durante o dia. É nesse momento de reparo que o cérebro vai eliminando informações inúteis, vai conectando assuntos e temas, vai sedimentando memória, e é por isso que você acorda com ideias novas, acorda com algum insight, acorda juntando conhecimentos, falas, livros que você leu de forma separada. Essa é a função do sono REM. O sono REM foi descoberto, por acaso, de uma maneira muito curiosa. Eles estavam investigando o sono e perceberam que em determinado momento, quando a pessoa estava dormindo profundamente, o cérebro entrou numa atividade imensa, uma atividade parecida com a da vigília, semelhante à atividade que o cérebro tem quando a pessoa está acordada. Outro aspecto curioso do sono REM, eles estavam observando macacos, é que para os homens, durante o sono REM, acontece ereção, por incrível que pareça. É uma prova de que você dormiu profundamente. Nas mulheres também. Então, todo o organismo é acionado, é testado, é reparado, é como se fosse uma faxina geral. Mas veja bem, pouquíssimas pessoas entram no sono REM. Por várias razões. Porque estão dormindo num ambiente que está muito calor, um ambiente que está muito iluminado, porque elas estão olhando celular ou televisão minutos antes de dormir, elas não preparam o seu sono, porque elas se alimentam exageradamente antes de irem para a cama, porque ingerem bebida alcoólica minutos antes de dormir, porque tomam muito líquido. Todos esses hábitos contribuem para que você não consiga atingir o sono REM. E adivinha? Você pode até dormir, mas esse sono não repara, esse sono não descansa. Você acorda no outro dia moído, parece que um caminhão, um trator passou em cima de você, por mais que você tenha dormido 6, 7, 8 horas. Aqui, qualidade é tudo. E Matthew Walker nos dá, então, dicas para que você possa preparar o seu sono. O sono é tão importante, que ele precisa ser preparado. Evite telas, celular, redes sociais, pelo menos meia hora antes de dormir. Você precisa reduzir suas atividades e mandar uma mensagem para o seu organismo. Vou dormir. Luz, iluminação, ambiente muito aceso, não é bom. Por quê? Porque toda a luz que entra nos seus olhos ativa uma região do seu cérebro que cessa a produção de melatonina. Porque quando entra luz, o seu organismo interpreta que está amanhecendo. E o que ele faz? Ele corta a produção de melatonina e aumenta a produção de cortisol. É exatamente o processo do amanhecer, quando você acorda. Nós queremos o contrário. Nós queremos o processo que ocorre no final do dia. Com a queda da luz solar, diminui a produção de cortisol e aumenta a produção de melatonina. O seu organismo entra num ciclo se preparando para o sono que virá. Essa é a cronobiologia. É o ritmo circadiano controlando todos os processos biológicos do seu cérebro, do seu corpo, de uma forma geral. Portanto,
Nada de luz, nada de equipamento eletrônico, nada de apitos e notificações de redes sociais. Um ambiente preparado, confortável, refrigerado, mais escuro, nada de televisão, de redes sociais, meia hora antes de dormir, você se prepara para dormir. E aqui eu acrescento uma dica ao Matthew Walker. Se você está passando por uma fase de preocupação, eu te aconselho, 3 horas antes de dormir, vá para o seu escritório, vá para a sala, vá para algum lugar e se preocupe. Sim, se preocupe. Pegue um caderno, uma folha de papel e anote todos os prós e contras do problema que você está passando. Se preocupe, gaste 2 horas se preocupando. Ao final dessas 2 horas, você fecha o caderno, você dobra a folha, guarda a caneta e fala, agora chega, agora eu vou dormir. Por quê? Porque durante o sono, você fará conexões, você vai encontrar soluções, você terá insights que não tem quando está acordado. Então, se preocupe da maneira correta, não fique preocupando deitado, rolando de um lado para o outro da cama. Você precisa dormir para encontrar soluções. Você precisa dormir para superar os obstáculos. Você precisa dormir para reparar o seu organismo. Por que dormimos? Matthew Walker, esse neurocientista da Califórnia, vale a pena dar uma lida nesse livro, vale a pena cuidar do seu sono, porque sono é saúde.